Olá, sejam bem-vindos a mais um programa Tudo de Bom. Hoje, nosso tema foi sugerido, eu falo que é para ninguém achar que sou eu que fico sugerindo esses temas, entendeu? Sou que é advogada do diabo, a advogada dela do diabo sou eu. Cris Fatala sugeriu, eu falo, gente, porque minha vida é de repente sexta, né? Quando eu vejo que já é sexta-feira. Às vezes a Cris me liga, não vai ter amanhã? Eu falei, não, vai. Eu esqueci que hoje é quinta. E aí eu falei no nosso grupo, sugestões, gente, por favor, a Cris. Tolerância zero. Quase que eu pensei comigo. Não, nunca. Aí aqui, posso contar o que você falou? Não, o resto não. O resto não. Eu vou contar para as pessoas. Se ela quiser, ela conta. Não vou dar pauta e nem vou mexer com a advogada, né? Vai que eu conto, né? Abusei aí. A Busaf abusou. Mas a pergunta da Cris, que isso é um problema dela também, que ela falou, será que com o tempo, não sei que tempo que ela está falando, será que com o tempo a gente vai ficando mais intolerante? Ou será que a gente está vivendo num tempo de intolerância? Ou será que também, vamos puxar a sardinha para o nosso lado, que a gente não é intolerante. Não. Nós somos criteriosas. E nós somos assertivas e práticas. E não somos hipócritas. Pronto, começamos nosso tema, é esse o tema e pronto. A intolerância tem a ver com a circunstância também. Isso, então vamos começar com Márcia para explicar o que é intolerância. Não, é que eu lembrei de uma intolerância. Eu estava me arrumando para vir para cá e estava na televisão. Hoje é o Dia Internacional, Mundial do Orgulho Gay. E de uma grande emissora de televisão, o jornalista falava tudo errado. E aquilo foi me dando um mal-estar, sabe? Homossexualismo, opção sexual. E aquilo foi me incomodando. Aí eu pensei, já sabia que ia falar, será que eu estou intolerante? Não, porque também a gente vai amadurecendo, a gente vai gostando de pontualidade, de respeito. Então você fica intolerante com a impontualidade, com o desrespeito. Então vamos melhorar, Cris. Não é que o envelhecer que nos faz intolerante, o amadurecimento nos faz mais intolerante. Eu acho que a gente também, com o tempo, você vai adquirindo mais essa noção de se respeitar, né? De se fazer respeitar, de fazer com que as pessoas tratem você da forma com que você deve ser tratada, deixa de baixar a cabeça, porque as pessoas abaixam muito a cabeça para os outros, né? Quando você é jovem, principalmente, você acaba ficando quieto. Hoje em dia não, essa nova geração até que está, né, indo muito ao embate. Mas a gente que vem de uma outra geração, nós abaixávamos muito a cabeça para tudo e para todos. E aí você vai amadurecendo, você vai percebendo que, infelizmente, em algumas situações, você precisa ser um pouco mais, como é que eu posso falar, mais firme, exigente, eu acho que é uma questão de exigência, para que as pessoas lhe respeitem. Às vezes é necessário que você seja mais dura para que as pessoas lhe respeitem, para você conquistar aquilo que é uma obrigação e um dever de todos, respeitar o outro, né? Eu acho, não. Quando a gente tem mais clareza mental, isso que dá é o amadurecimento, né? E veja bem, amadurecimento não tem a ver com idade. Não tem a ver com idade. Não. Quando você tem uma clareza mental, você consegue enxergar de fora também. Não é a questão da intolerância, mas de colocar os pingos nos is. Espera, né? Para com essa bagunça. As coisas não são bem assim, né? Mimimi é uma coisa que eu não aguento, mimimi. E uma coisa que eu não aguento é justificativa. Sabe aquelas pessoas que se justificam. O tempo inteiro. É muito melhor falar, realmente eu errei. Não, realmente eu não consigo fazer isso, ou não consegui te atender no prazo, ou não vou conseguir, ou não sei fazer, vou precisar de ajuda, vou precisar contratar, não vou... É muito mais fácil quando você fala, não que a gente não vai errar, mas essa questão de você enxergar, entender que se o outro falou, peraí, então pode ser que ele realmente tenha razão. Por que só o tempo inteiro as pessoas, né, nós que temos a razão, né? Entender que realmente o outro muitas vezes vai ter razão. E que errar é normal, né? Sim. É normal, todo mundo erra, ninguém Lógico, é perfeito. Né? E você admitir isso é um sinal de maturidade, é um sinal de respeito ao outro, humildade. Humildade. Né? Não, e muitas vezes a gente erra sabendo
sabendo o certo. Sim. Mas erra, né? Não tem aquela coisa... Senti Eu que sabia que ia dar errado, mesmo assim eu fiz, fui. puxa vida, né? Por quê? Eu estava tentando substituir a palavra. Por isso que eu quis dizer. Sabia que ia dar... Consciente, né? Consciente. Por isso que eu acho, que eu quero repetir, porque eu acho que isso é importante. A intolerância, ela depende da sua própria circunstância. De repente, nós três estamos falando da mesma coisa, mas baseada em histórias diferentes, né? Eu, em particular, talvez até pelo fato de ser quase mãe, a mais velha, eu hoje tenho cobrado muito de mim mais tolerância com a ignorância alheia. Não que eu seja mais inteligente, mas eu percebo que às vezes eu não estou suportando, então é um defeito meu. Esta intolerância não é a intolerância pelo lixo jogado no meio da rua, que isso eu vou manter. É uma intolerância que eu tenho que cuidar de mim, em mim. A ignorância é diferente da burrice. Exatamente, mas tem pessoas que têm um limite e você tem que respeitar aquela pessoa como ela é. Sabe, inclusive, de repente, no que diz respeito à maldosidade, a maldade, a ignorância de uma maneira geral. E eu vejo que a gente, aí eu falo envelhecimento, vai envelhecendo, fica um pouco mais irredutível nisso. Você sabe que outro dia eu estava pensando nisso. Meu pai era uma pessoa. Ele está assistindo. Meu pai era uma pessoa muito intolerante. A gente brincava, tolerância zero, que ele era muito irritado, ele era muito. E a gente sabe que quando vai envelhecendo, os defeitos potencializa. Ele, para mim, hoje é uma inspiração. Sabedoria. Porque eu olho para ele, é o oposto. Ele está muito mais doce, ele está muito mais flexível. Ele está muito mais, ele é antenado, ele quer saber, porque eu fico imaginando como o mundo não mudou desde, né? Nossa, nos últimos 50 anos, nos últimos Renata. 50 anos, o que foi essa mudança? E acompanhar essa mudança, não é acompanha fácil. tudo, né? E cada vez mais, ele tem uns ataquezinhos, mas menos, faz tempo que eu não vejo. Mas ele está muito mais intolerante, muito mais doce, flexível, paciente. Entendendo, se colocando no lugar do outro, entendendo. Isso é muito legal de ver, porque é inspiração mesmo. Mas você sabe que isso a gente vai adquirindo mesmo, mas também, eu não sei se acontece com vocês, mas comigo está acontecendo. Estou ficando um pouco sem filtro. Eu nunca tive, então você imagina, eu tô pior. Eu sempre tive muito filtro, sempre escutei muitas coisas, às vezes ficava incomodada, mas agora eu estou perdendo completamente. Então não é falta de filtro, você não suporta ficar como lixo. Não o lixo não te pertence. E não temos que ficar mesmo. Exatamente. Outro dia uma pessoa até estava falando, nossa, mas você escolheu a profissão certa, porque eu estava comentando de um embate que eu tive. Você escolheu a profissão certa, querendo dizer, né? Olha lá, você defende os seus princípios. Falei assim, erradíssimo o que você disse. Na realidade, isso é com relação à minha relação com as pessoas. Cada um tem de mim aquilo que merece. Se a pessoa tem de mim esse tipo de reação, é porque ela mereceu. Na realidade, foi um recado para a pessoa que estava falando aquilo para mim. Em outro momento, eu jamais falaria uma coisa dessas. Eu percebo, será que estou ficando muito intolerante ao ponto de não ter mais filtro e precisar falar para as pessoas aquilo que elas precisam ouvir? Né? Pois é, por isso que eu quero voltar à intolerância. Essa história do lixo mesmo, que é importante a gente colocar para fora. Devolve, não é meu, não é meu, devolve. Vou devolver porque exatamente. Você disse algo e recebeu em troca aquilo que você deu, né? Então, você vê os dois aspectos da intolerância. Tem um que você tem que trabalhar, porque nós vivemos num grupo, numa sociedade, numa família. É a intolerância do radicalismo, né, Márcia? Que é aquele radicalismo, quando a gente fala... Do preconceito. Intolerante e preconceituoso, que é radical nas suas ideologias, e esse sim precisa ser trabalhado. Pessoas inflexíveis, né, que não aceitam mudanças. Antigamente, usando o seu exemplo do seu pai, que era assim, está envelhecendo, potencializa. Mas é que antes se envelhecia pensando no fim. Hoje o envelhecimento se pensa em aproveitar melhor esses anos que nos restam. Então as pessoas estão buscando o envelhecimento saudável. Eu gosto muito da palavra da sabedoria de vida, né? Que tem a ver até com a intolerância. Enquanto eu tenho sabedoria, eu sei o que me pertence e o que não me pertence.
o seu pai já é de uma, não vou dizer uma geração, mas de uma onda nova de pessoas da terceira idade que valorizam a sua vida. Sim. Sim. Porque antes o idoso de 70, 80 anos estava em casa reclamando Fadado de já tudo, esperando a morte. Aguardar a morte, né? Hoje o meu pai só está em casa para dormir. E ele tem uma rotina, isso eu acho que é importante E tem também, projetos, né? né? Projetos Ele faz para planos, frente. Isso faz com que oxigene mesmo Sim. a cabeça, que abre abre espaço para o novo, abre espaço para ideias novas, ideias diferentes das suas também, né? Entender esse mundo rápido. Mas eu me sinto mais intolerante. Sério, vocês viram que virou uma terapia em grupo, né? Eu sempre fui mais esquentada, assim, né? Sem pai, tal paciência. Não sou que nem ele, eu não. Mas hoje eu tenho. Fica mais claro para mim o que eu não tolero. É só sair andando. Muitas vezes outras vezes não. Se você tem que conviver, se faz parte daí, você tem que colocar o que você. E vou ticando. É mais fácil. É mais fácil. Se você tem que. Quando você não tem que conviver, mas aí eu, não precisa nem deleto e pronto, não tem que conviver, não vai me acrescentar em nada, não é uma pessoa que tem relevância nenhuma. Às vezes não na são minha vida, pessoas, nem no são dia a dia, ou situações. situações. Mas, quando você tem que conviver, é mais fácil você ticar mesmo. Sim. Mesmo porque o outro, de repente, não tinha aquela percepção, né? E você mostrar outras possibilidades. Sim. Ou como seria melhor, ou se são regras, colocar as regras, ou se tem coisas que te desagradem. Eu tenho isso. Se não gosto de alguma coisa, eu falo na hora. Né? Eu sento, olha, é isso. Eu me senti desse jeito. E com sentimento não tem certo e errado. Porque se você sentiu, exatamente. eu só coloco o que eu senti. Às vezes não foi, a pessoa não fez para foi provocar intenção, aquele sentimento. Só que eu senti daquele jeito. Ela não errou, nem eu, não tem certo nem errado, mas o meu sentimento foi daquele. E aí a pessoa também se percebe dentro daquela situação, como é que é e como é que ela pode agir e como ela agiu naquele momento também. E tudo é aprendizado. Sim. Quando você faz para aprender, para evoluir, para melhorar, porque a gente está aqui para isso, fica mais fácil. Sim. Você também, aí você acaba sendo tolerante até nessa esperança e mudança dos atos da pessoa, né? Você colocou um ponto que eu estava aqui pensando e não tinha coragem, porque senão o psicólogo só fala de sentir, né? E toda vez, no primeiro ano da faculdade, eu lembro que teve uma professora que falou, o psicólogo tem muito essa coragem, porque como eu sinto. E eu fiquei com aquilo na cabeça, então nunca vou falar isso, porque parece que é um clichêzinho que ninguém aguenta mais. Imagina isso em 89, 88, 89 que eu entrei. Se isso já era clichê naquela época, imagine hoje, mas não tem jeito. Não, hoje se valoriza mais o sentir. Você está falando de sentir, de sentimento. Então, eu acho que, assim, para mim, o que me pega ser intolerante é quando bate no meu sentimento. Eu estou tentando, eu acho que estou numa idade mais madura, de não deixar a minha intolerância ser racional. Sim. Isto está certo, isto está errado. Mas se me incomoda, hoje eu estava dando exemplo, o comentário do jornalista me incomodou aqui, não foi aqui. Mas aí são coisas técnicas, isso acontece comigo também. Por exemplo, a vida inteira eu fui bailarina, né? Então eu tenho uma consciência corporal muito grande, diferente da sua que não é a profissão de vocês. Sim. Era a minha profissão. Então eu tenho essa obrigação de entender a anatomia. Esse treino, né? E assim como a Cris entender as leis e você emoções. As emoções e as nomenclaturas que se dão, enfim. Quando alguém está executando em qualquer modalidade um exercício torta, né, com a postura que não é legal e não porque não é esteticamente bonita, porque é prejudicial para ela, né? Vai ser prejudicial para ela. Aquilo é como a gente eu enxergo como ouvir nós vai, nós fica, entendeu? Ruído. Para mim é muito, quando eu vejo algo errado numa execução de qualquer movimento,
me incomoda, mas porque eu tenho essa triagem no meu olhar, assim como você foi com esse jornalista, que de repente eu ouvindo, a Cris ouvindo, ia passar batido. Mas eu acho assim, eu tenho sentido muito isso. Eu não tolero mais hipocrisia. Quando eu escuto a pessoa, que eu conheço a vida da pessoa, eu sei como ela age, sei das condutas, e aí eu vejo ela falando um discurso completamente diferente das atitudes, eu falo, gente, antigamente eu só ficava observando. Cara de paisagem. Hoje eu falo, mas engraçado. Estou falando que eu estou sem fio, mas eu não percebo isso nas suas atitudes. Você fala uma coisa, mas você faz outra. Super sincera. O tema é outro agora, a gente mudou o tema agora é super sinceridade. Eu não estou mais tolerando essas coisas, sabe? Essas hipocrisias alheias que você fala, gente, por que as pessoas não conseguem admitir, né? Aquilo que elas pensam, elas agem de acordo com aquilo que elas pensam, por que elas têm que vestir um personagem e agir de um jeito e falar outra coisa, né? Faça o que eu falo e não faça o que eu faço. Que nem percebem, né? Mas nem é uma coisa tão natural. Que tá tudo mentira. E aí você olha para a pessoa e fala, Jesus, não dá mais, eu não consigo. E isso está fugindo ao meu controle. Tanto que eu comentei até com você quando eu sugeri o tema, que eu tive vivi uma situação há uma semana atrás. Pode contar? Eu posso, então, posso contar. Que eu, numa audiência, sofri um desrespeito do magistrado que presidia a audiência, que começou a elevar a voz para mim, estava defendendo um direito de um cliente, e a magistrada elevou a voz para mim. Eu virei para ela e falei assim, abaixa o seu tom de voz para falar comigo, eu sou uma profissional, estou exercendo a minha função e eu não admito que a senhora me desrespeite. Eu vou chamar as prerrogativas, chame as prerrogativas, eu vou chamar o segurança. Eu falei, não faça isso, chame a polícia, me dê voz de prisão, porque eu lhe dou voz de prisão e vamos nós duas para a delegacia, ok? Os advogados, meus colegas que estavam presentes, ficaram com vontade de levantar e aplaudir, porque é muito difícil, a grande maioria, e eu sempre fui assim poder, também, né? A gente fica quieto para evitar esse embate. Mas chega um momento da vida em que você não tolera mais o desrespeito. Essa coisa das pessoas se julgarem superiores aos outros. Aí ultrapassa o limite da autoridade, da hierarquia. Porque em todo lugar existe uma hierarquia e existe autoridade. Sim. Né? Mas quando passa esse limite... Quando você extrapola esse limite, exatamente. Inclusive isso é crime. Né? Por isso que eu teria direito de dar voz de prisão para quem está abusando da autoridade. Né? Mas normalmente não se faz isso, a gente acaba não levando a esse ponto o embate. Mas não sei, eu agora realmente não estou mais suportando esse tipo de situação. Penso, acho que eu preciso tirar umas férias, descansar, mudar um pouco minha cabeça, fazer uma terapia, não sei. Mas essas coisas estão me incomodando. E uma linha de corte, né? de autorrespeito. O respeito que eu tenho por mim suporta até aqui. Sim. Suporta até aqui. Sei, a gente está falando de intolerância, eu não sei se essa palavra é intolerância, eu acho que é o respeito. Mas é o que eu quis dizer, eu acho que é essa, não, eu estou falando porque a tolerância é ampla, a intolerância é ampla, né? Depende do tema é intolerância, aí a gente se pega e fala assim, mas será que isso é intolerância? Por exemplo, porque isso é um direito. No seu caso, é um direito de respeito. Mas ela sempre tolerou por conta da hierarquia. E outra coisa que você colocou, que eu acho importante, essa questão chama a polícia. As pessoas, quando você fala isso, para tudo, não é assim? E ninguém usa, porque quando eu me sinto desrespeitada, tudo bem, polícia é polícia, não vamos entrar nesse mérito, mas eu vou te denunciar. Eu vou, pelas vias legais, me proteger de você. Você tem que saber que toda ação tem uma reação e você sofre as consequências das suas ações. É algo natural. É que, infelizmente, é isso que a gente fala, as pessoas vivem numa sociedade onde tudo se tolera, você deixa o desrespeito. Nós, brasileiros, somos assim, né? A gente reclama disso o tempo todo, que aguentamos, vivemos tantas coisas irregulares e ilegais, lidamos diariamente com a corrupção, né? E a gente, tanto que nós nos intitulamos um povo passivo
não é pacífico, é passivo demais, porque se permite que se façam tantas coisas ruins, principalmente os nossos governantes. Isso é uma coisa muito cultural, né? E quando você começa a fazer valer os seus direitos, impor respeito, porque infelizmente em algumas condições, em algumas situações, você não consegue ser respeitado, então você tem que fazer valer, impor o respeito, você acaba sendo considerado uma pessoa difícil, intolerante, e a gente não sabe, na realidade, como a gente nomina isso, né? Se você é realmente uma pessoa que está ultrapassando os limites do convívio, né, em sociedade, ou se você realmente está agindo corretamente por fazer valer aquilo que é correto na sua vida para você, em sociedade. Que você não tolera. Desrespeito. Desrespeito é uma coisa que eu não tolero, não só comigo, como com os outros. Hipocrisia, para mim, tem me incomodado muito ultimamente. E o desrespeito, eu não tolero. Se eu estou sendo desrespeitada, agora mais do que nunca, ou se eu vejo alguém ser desrespeitado, você pode ter certeza que comprou uma briga bem feia comigo. Eu não estou mais aguentando me deparar com esse tipo de situação. Sabe, Cris, eu acho que você sempre foi assim. É que hoje você está percebendo o valor disso na sua vida. Exatamente, mas é isso que eu falo, é a clareza mental. A clareza mental. Você sempre foi justa, né? Sim, eu não consigo ver injustiça. Se alguém faz alguma coisa com você ou com você e vem falar para mim, tem pessoas que escutam, não tomam as dores dos outros. Eu tomo. O Jorge que fala, para que você faz isso? Às vezes eu estou na rua, vejo uma pessoa que eu nem conheço. Passando por já achar esquisita essa pessoa. O Jorge fala, para quê? Não, eu vou. Eu estava com a Cristiane na praia, acho que a Renata estava junto. Não, acho que estávamos só nós duas. E aí nós vimos um casal brigando e o cara dando os trancos na moça. Tá vendo? É só as duas. Assim agora. Faz um tempo. Aí ela na Elza Rodrigues, na festa, tava as duas e Denise Covas. Eu fui excluída do grupo. Viu, Renata? Aí a Cristiane foi lá, ficou indignada, se meteu, aí foi cada um para um lado. Nós andamos um pouquinho, quando nós olhamos, eles estavam juntos de novo. Ela ficou tão indignada. Porque eu fiz a minha parte. Eu já me meti também mas em briga, na praia também, Não aguento. O rapaz foi bater na mulher também, e aí eu não fui deixar, quase que eu apanhei, daí vieram, né, falar com o rapaz, mas porque não tem que bater. Se ela gosta de apanhar, isso é o problema dela, mas na minha frente não vai bater. Vai para um quarto escondido. Você sabe que uma vez eu vi uma mãe batendo na criança na rua. Eu também já fiz isso. E aí eu fui me meter. A mãe virou para mim e falou assim, não se meta, eu sou a mãe, estou resolvendo o problema pro meu filho. Eu falei, me meto sim. Sabe por quê? Eu estou passando aqui na rua e você fazendo isso em público, você me expôs a essa situação. E exposta a essa situação, eu não posso admitir. Eu me dou o direito... Também me meti outro dia, eu estava no Temaquinho. Eu adoro o Temaquinho, né, gente? Vocês sabem, eu amo Temaquinho. E ele fica dentro do posto de gasolina, que é um lugar super gostoso, informal, com as mesas ali. É uma delícia a gente ficar ali. Mas você pode ir com criança, né? Mas aí você tem que ficar de olho. É a mesma coisa quando você senta num lugar que tem mesas na calçada, você está com criança, você tem que tomar cuidado para não atravessar a rua correndo. E a mesma coisa ali, é dentro de um posto de gasolina, os carros vão entrar. E a criança devia ter uns 2 aninhos e pouco. Aí fica a turma dos pais bebendo cerveja. E a criança ia até lá, aí a mãe ia e pegava a criança e brigava com a criança e punha nisso aqui. Mas ela não brigava assim para abaixar no lugar, explicar, né? 3 anos. E também, mesmo que explique, criança chega um momento, gente, que não dá. Ela não vai conseguir ficar ali parada, esperando a mãe tomar cerveja com a turma, né? Tem coisas que não ornam. E aí, teve uma hora que ela saiu e estava vindo um carro. E aí, a mãe... Aí, todo mundo, né, faz aquele negócio, a mãe pega e bate na criança. Essa hora eu levantei. Fui lá falar. Porque como que... Onde que a criança tem que apanhar para você tomar cerveja com a sua turma num lugar... E negligenciar nos cuidados com ela, né? Tem, gente. Ela não tem, ela está aqui... Sabe quando você já estava incomodada? Porque eu já estava percebendo a criança inquieta. Eu sou mãe, a gente sabe... Põe a criança parada no lugar. Não fica. Se ninguém dá atenção para ela, porque também a criança fica invisível, né? Porque fica só com...
a gente sabe, quando o filho é pequeno, você sente vontade de sair com os amigos, mas tudo tem limite. A gente sabe que essa fase também vai passar. Sim. E que tem que ser assim. Mas hoje apareceu na televisão uma criança que a mãe pegou no ar, na escada. E um vão de escada grande, a mãe estava no celular. A criança correu, a mãe não viu. Então, você não estou dizendo que a mãe foi displicente, mas com criança, a vida é diferente. Já é diferente. Agora, você sentar calmamente para tomar cerveja num bar que tem dentro de um posto de gasolina. Essa de hoje, Renata e Cris, a criança caiu, a mãe foi e pegou pelo pé, assim, a criança ficou pendurada. Como Quarto ontem andar. também, eu vi uma cena na TV que não vou culpar, a gente não sabe, eu vi a notícia pela metade, mas a criança caiu da janela, tinha um homem embaixo, a sorte que ele estava na hora certa, no lugar certo, ele conseguiu segurar a criança, salvou a vida da criança. E a criança caiu numa velocidade, na filmagem aparece bem que a criança teria morrido na hora. E tinha uma pessoa na calçada que segurou a criança. Então, é o que a Márcia falou, quem tem criança, a vida é outra. A vida é outra, o ritmo é outro, as nossas reações têm que ser outras, vai mudar mesmo a nossa vida durante um período e pronto, é assim. Passa. Que bom, né? E faz parte, é uma fase tão gostosa. Tão boa, né? A menor fase, a fase mais curta da gente é quando quando somos crianças. E aí é isso. Agora, quando você perde a tolerância? Então, Renata, é o que eu estava falando. Isso que a Cristiane está falando, claro que nos incomoda, mas eu estou intolerante com coisas tão pequenas ultimamente. Claro que tem coisas grandes como essa, de desrespeito, que hoje me fazem mal, engraçado. Eu fico angustiada, não tenho a reação que ela tem. Talvez até por conta de um controle profissional, que a gente escuta histórias que não pode se meter, tem que escutar e compartilhar de muito tipo de situações mais graves, talvez seja isso. Mas assim, tem coisas agora, eu não sei o que está acontecendo comigo, essa coisa ligada ao meio ambiente, sujeira, papel na rua, isso mexe comigo de um jeito. Agride, né? Pois é. E aí dá vontade de, moça, caiu o seu papel. Você não jogou no chão. Então, se eu for mal criada, vai ser nessa circunstância. Do desrespeito, eu até faço a crítica, mas acho que eu não me meto mais na história. Eu me meto em tudo ultimamente. Me meto. E pessoas moles. Não, é péssimo isso. Sem comprometimento. Outra coisa que eu acho assim, infelizmente tenho me deparado com pessoas que se propõem a fazer as coisas, mas sem comprometimento e prejudicam o trabalho de uma equipe, né? Quando você horário. É complicado você lidar com as pessoas que não têm comprometimento. Muito grande. E eu tenho tanta coisa com o horário, eu gosto de ser pontual. E eu gosto de chegar antes, inclusive, assim, porque eu sou competitiva, né? Tipo, olha, cheguei antes que a pessoa... E eu sou comigo mesma, na verdade, que nem eu... Às vezes eu não tenho horário, agora com a casa tudo de bom, às vezes fala, não, hoje eu vou para lá 2 horas, mas isso eu falei para mim, não marquei com ninguém, mas você não tem nada, mas eu faço isso. Aí ontem, eu lembro que eu pensei para mim mesma, vou chegar lá 2 horas, aí cheguei 15 para as 2, falei, olha, 15 para as 2, não para nada. Mas eu fiquei feliz que eu cheguei antes do horário. Para mim, não é para ninguém. Mas eu vejo que as pessoas não têm comprometimento com o horário. Qualquer horário... Mas isso que você falou do seu horário, da sua felicidade por ter te adiantado 15 minutos, eu acho que é uma coisa que as pessoas têm que cultivar. Orgulhos de si mesmas. Sim. Eu me planejei para estar aqui às 2, consegui estar 15 para as 2. Olha que legal. Né? É um orgulho. Só que, por outro lado, quando eu me atraso, é uma frustração grande. Um sofrimento. Então, isso também tem que policiar, que também não pode ser, né? Como é que eu sempre lembro de você, que você fala que eu sou dicotômica. Eu não falo de você, o 8 e 80. Mas realmente, muitas vezes... Mas a gente tem que fazer um trânsito entre o 8 e 80. Já faz anos que eu não tenho enxaqueca. Mas uma das causas da minha enxaqueca era o horário. Porque eu saio para a gravação e aí eu faço o planejamento das gravações. Então, tá o horário no cliente, aí vai para o outro cliente.
Se um cliente atrasa, eu vou atrasar todos os outros Fico clientes. tensa o dia todo. Aí eu fico tensa o dia inteiro, aí vem a enxaqueca. Hoje eu gravo ele mais espaçadamente e aviso quando acontece uma coisa, aí, olha, vou atrasar, tal. Mas o horário é uma coisa que eu não incomoda. sou. Mas é gozado, que eu sou intolerante comigo no atraso. Eu não ligo se a outra pessoa atrasou. Não, eu detesto esperar. Eu também não gosto. Você sabe que eu nem posso falar muito disso porque eu sou uma pessoa que estou sempre atrasada. Mas por quê? Normalmente, o meu horário de trabalho, você organiza o seu horário de trabalho, você faz o seu horário. Você depende dos outros. Eu dependo Você dos depende outros. o tempo Eu inteiro, fico muito nervosa porque eu marquei com você. Por isso que eu tenho, às vezes, uma dificuldade de marcar horário com as pessoas, porque eu sei que não depende de mim. Eu vou fazer uma audiência, a pauta atrasa 1, 2 horas. Então, aquele compromisso que eu assumi com você, eu já não vou conseguir cumprir. Sabe, é complicado porque o meu horário depende das outras pessoas, né? E são compromissos que eu não posso simplesmente falar, olha, você está atrasado, então eu vou embora porque eu tenho outro compromisso. Eu tenho que ficar lá esperando. Não tem jeito. E isso acaba virando uma bola de neve na minha vida. Eu estou no escritório, chega um cliente, ele se estende além do horário, às vezes uma coisa importante que ele está me passando, eu tenho um compromisso com você, e aí acabo... Eu peço, isso me incomoda muito também. São hábitos do balé, isso. né? Porque o balé é por hora, né? É de tal hora, né? Outra turma é da tal hora. Eu não posso atrasar 1 minuto. Eu tenho um relógio dentro de mim também. Tem um relógio. E eu acabo passando isso, muitas coisas do balé, né, eu agradeço sempre, assim, porque essa disciplina que a gente tem... o esporte em geral, né? Traz muito isso, essa consciência da disciplina. E aí, realmente... Hoje eu também dependo dos clientes, né? Então, quando atrasa e acontece, nossa, isso me dá uma coisa de intolerância comigo mesma. Mas aí é a intolerância comigo. E eu mesma fico conversando dentro de mim. Renata, calma, vai dar tudo certo. Se não der, o máximo que pode acontecer é ter que gravar um outro dia. Mas aí eu não suporto. Fica uma frustração de tão grande a intolerância que eu tenho comigo. Com você mesma, Nossa, né? lembra aquele... Que aconteceu agora há pouco tempo, que eu não fui no evento da Lena, da Pinacoteca. Vocês não sabem, isso aí ficou semanas em mim. E eu me penitenciando, porque de tão grande foi a minha tolerância de errar uma data. Assim. Então, também isso maltrata a gente também, Exatamente. Né? Eu acho que aí a gente foge, né? Da palavra intolerância, sabe? É uma rigidez, né? Uma autocobrança muito grande. Então, nós temos que cumprir, com certeza, por nós e por quem está envolvido. Mas levar em conta que somos humanos, que os contratempos acontecem. Sim. E que falhamos, isso é natural. E as pessoas também têm que compreender, também tem que ter, nesse caso, a tolerância, né? Porque a gente não pode ser radical. A gente entender que as pessoas erram, que as pessoas falham, né? Que os imprevistos acontecem. E isso faz parte do convívio, né? Entre as pessoas, do convívio no seu grupo de amigos, no seu grupo familiar. Você precisa, até para você conviver de uma forma saudável, que se você for levar ao pé da letra tudo e for rígido demais com as pessoas, você tem que se isolar. Você não vai conseguir conviver, né? A importância de trazer esse tema, Renata, é porque ele tem muitas facetas. Tanto prós como contras. E isso vai mostrando o quanto a gente deve, então agora seu horário, né, Renata? Estar inteira em cada situação. Né? O aqui e agora tem um papel muito importante. E entender o que está acontecendo comigo e administrar. O estar presente também dá essa clareza mental. Exatamente. Que aí você também acaba não tolerando ou tolerando, tendo essa mobilidade. A gente vai falar disso no próximo bloco, eu já volto. Hoje estamos falando sobre intolerância. Vocês viram como eu fui pro ar? Intolerância dos meninos, que ficava aqui, ó, toda hora falando que era problema. E, na verdade, quando a gente começou o nosso bate-papo, surgiram vários sentimentos, várias facetas, né? Várias facetas da intolerância, de ser ou não intolerante, né? E a Marcinha ainda colocou isso, né? Colocou que são várias facetas e que a gente acaba se conhecendo, inclusive, analisando, fazendo uma análise do nosso comportamento e como nós
reagimos a cada situação. E Isso é importante também. Por que eu reajo a esse teu comportamento? Se é teu e eu não quero fazer parte, eu tenho que cuidar de mim. Não adianta eu ficar irritada com a Renata. Sim. Que é como a gente exercita a intolerância. Sim. Ai, que eu não aguento mais essa mulher. Não está servindo. Exatamente, eu vou mudar. Sabe, eu gosto muito da imagem do espelho. Eu só olho para o espelho quando ele me agrada. Sim. Se ele não está me agradando, eu não Melhor faço. nem olhar. Eu não faço espelho. E na vida é assim. Eu só vou olhar, prestar atenção para aquilo que é bonito, que me enriquece, que me traz alegria. Senão, ao invés de só brigar, a Cris deu exemplo, mas é um exemplo muito factual, tem a ver com respeito humano, é diferente. Eu tenho que desviar meu olhar e buscar olhar para aquilo que me traga um retorno, sabe? Sei que às vezes é difícil, quando às vezes a gente passa por situações em que a parte emocional se sobrepõe à razão. Sim. E vem um sofrimento, mas você tem que ter o tempo de voltar, reconhecer o teu sofrimento, a tua impotência, né? Nós estávamos falando talvez até de algumas experiências. Ultimamente, faz um tempo eu tive uma situação que eu sofri muito, mas eu sofri pela minha impotência, não pelo que estavam fazendo comigo. A minha impotência de suportar aquilo. Quando percebemos a nossa limitação. A nossa limitação, exatamente. Mas também perceber a nossa limitação é libertador. Mas se você não tem esse olhar carinhoso, isso se torna uma intolerância, porque vai para o outro. Sim, Porque quando você percebe as suas limitações, né? Eu não consigo, eu não faço, não tenho, não chego nesse entendimento, ou não consigo fazer dessa maneira, ou suportar dessa maneira, né? Sim. É mais fácil, é libertador, porque senão você se pune muito, né? Por que eu não consigo? E a gente ouve muito das pessoas, por que eu não consigo fazer tal coisa? Por que eu não consigo me libertar disso? Por que eu consigo, né? É muito ruim. E hoje a gente está enfatizando muito, gente, eu vou fazer o curso, eu esqueci o nome do curso, eu queria falar. Essa comunicação não violenta, né? Essa resolução de conflitos. Por quê? Mediador. Né? Mediador, Para o mundo ficar melhor também. Para agradar os outros, não, mas para eu trazer essa cultura de paz em torno da minha vida, das minhas relações. Eu me propus a fazer esse curso, principalmente porque eu lido com casais. Quando os casais chegam, só vem a intolerância. Aí você se pergunta, e por que estão juntos? Sim. Então vamos buscar qual é o ponto em comum que está mantendo. Né? Que ligou e está mantendo. Né? Então nós também temos uma cultura de supervalorizar as discrepâncias, as intolerâncias. E qual o limite? Quando você percebe, falando em casais, que quando você dá esse conselho, não, é só uma intolerância entre eles, vamos ver o ponto, né? E quando você percebe que não é intolerância mais, que realmente é a falência do relacionamento. São coisas que... E não a mim, tá? Isso é importante falar. Não que me ferem, mas que ferem profundamente o outro. A dignidade, o desrespeito, sabe? Às vezes eu vejo situações em que eu estou trabalhando e eu penso, eu como esposa, talvez não aceitasse isso. Mas nesse casal tem espaço para isso. Então não isso que é o perigo desse discurso pronto, das revistas femininas, dos livros de autoajuda. Né? Padrão, não tolere, eu tolero isso porque isso não me agride, mas aquilo eu não tolero. Sim. Isso é muito particular. O que é bom para você não necessariamente funciona para mim, né? É porque o que eu vejo hoje, muitas vezes, até porque vivemos num mundo intolerante, as pessoas se cobram a tolerância. Sim. Né? Não, então eu devo ser mais tolerante, eu devo ser mais tolerante. E aí tem um limite também, né? Respondendo a sua pergunta mais um pouquinho, eu vim aqui porque minha amiga disse que eu não devo aguentar. Mas peraí,
Vamos deixar a amiga lá fora, vamos tirar as O que você pensa interferências. disso, né? Como você se sente em Sim, relação a isso? Você falou uma palavra que é verdade, muitas vezes a gente ouve, né? Como que você aguenta isso? Exato. Como que você aguenta isso, né? Exatamente. É a questão do desrespeito. A própria Cristiane, até um ponto da vida dela, por N motivos, o juiz falou, o magistrado falou, ela engolia e ia. Agora ela não quer mais, porque ela sabe quais são os direitos. Chega, Ela amadureceu Mas, profissionalmente. Sim. ao mesmo tempo, a gente vê, e a gente já fez matérias aqui, já trouxemos até pessoas de ONGs, quando fala até de delegacia de mulher, quando fala de assédio moral, sexual, abuso, né, agressão física, agressão moral, que muitas mulheres, elas insistem nisso e toleram e fazem um exercício realmente de aguentar e suportar tudo aquilo. É um desrespeito a si Exatamente, própria, mas né? assim, a si própria, mas ela é não, um respeito ela a nem si percebe, própria, por isso que eu falei do limite. Porque quando É a percepção pessoal, se Renata. ela não percebe, porque quantas vezes elas não vão e tiram a queixa? Ai, Tiram a quantas queixa. vezes a gente Porque eu vê- tenho que tolerar, tenho que ter mais paciência Renata, com eu ele. vou procurar tem um filme, como é que chama? No YouTube? Não é filme, como é que é? Um vídeo. Um vídeo no YouTube. Eu vou dar para você, talvez até para a gente trazer aqui para o programa. 48 frases que normalmente falamos para as meninas. E eu fui ouvindo aquelas frases, algumas para mim não tinham nenhum peso. Mas na hora que eu paro e elas estão num grupo de violência contra a mulher, Exatamente. você fala, nossa, realmente, eu escutei tanto isso, né? A vida inteira. Né? A vida toda e não fazia... E esses são as pegadinhas, né? As armadilhas do nosso cérebro também. Tudo que a gente passa na infância, ouve na infância, às vezes a mãe tem 2, 3, 5 filhos. Ela falou de um jeito, para cada um aquilo entrou de um jeito. Né? Então o cérebro vai, porque o cérebro ele é autopreservativo, né? Então ele nos protege do medo, da preguiça, né? Não da preguiça, do gasto de energia, então nos deixa mais preguiçoso. Ele quer coisa boa. Apaga o que não quer. Apaga o que não quer. Ele pega, guarda e fecha. Você não tem acesso a isso, mas tem consequências disso. E cada um vai guardar de um jeito. Olha, uma das frases, para mim, mais banal, e eu pensei, gente, eu ouvi tanto isso quando eu era pequena. Ai, quando você crescer, você vai dar trabalho para o seu pai. Você percebe que é um olhar sexualizado para a criança? Sim. Exatamente. Você sabe quando você fala Que isso, gozado. a gente vê nos dias de hoje, né? A gente fala tanto nós vivemos uma sociedade machista, o que é cultural, que a mulher cresceu sendo subjugada, sempre o homem sendo mais importante do que a mulher tinha que se submeter. E hoje, eu sou super noveleira, já falei para vocês, eu assistindo essa nova novela das 8, eu vejo uma situação de um casal financeiramente estável, né, que vive uma situação, um casamento de fachada, e dentro de casa o marido trai a mulher e a mãe fala para ela, finge que não vê, não saiba de nada, finge que você não sabe de nada, engole isso, você mantenha seu casamento, e a filha que sabe que o pai trai a mãe, fala, eu só não quero que o senhor traia a minha mãe dentro de casa, porque ele estava tendo um caso com a empregada. A permissividade, como as pessoas, as mulheres são criadas para se submeterem e suportarem todo esse tipo de situação. Por isso que nas delegacias da mulher, nós vemos muito essas situações das pessoas que ficam anos se submetendo. E não só suportar, também criticar e condenar a outra. Sim, Não existe essa que não compaixão. aceita, né? Por que você não aceita? Isso é uma coisa tão normal. Deixa ele ter o caso, deixa ele fazer ainda o que ele... defende o homem. Ainda defende o homem. Na verdade, tem duas famílias em que as mães estimulam as filhas a filha a se manter o casamento de qualquer maneira, custo, a qualquer né? custo. Uma que é casada e que tem uma insatisfação sexual no casamento muito grande, porque o marido... ela a ter vida sexual com todos os paralela, empregadores. Não, eu não... Mas é interessante. Mas é interessante você ver, porque isso é o reflexo da nossa de muitas cultura coisas que de acontecem, hoje. lógico. Isso ainda acontece hoje, em vários né? sentidos Muito. e de várias maneiras. De várias né? maneiras. E, então, quando a gente fala
até que ponto é tolerância? Porque aí vai depender de cada um, né? Sim. De cada um. Eu acho importante, sabe, Renata, e nós aqui no programa sempre tomamos muito cuidado com isso, né? De não ditar regras, nem fazer sermos as donas da demonizar certos comportamentos. Porque cada um é que sabe, mas o importante é o estímulo para que cada um analise o que está sendo agredido dentro de você. Então, se você está sentindo agressão, o respeito, né? Então aí você tem que saber se o seu limite, tem que se colocar. Sim. O problema é justamente como você guardou as coisas, né, lá na infância, porque o que a gente ouve muitas vezes inclusive para nos preservar, só que aí cada um guarda de um jeito, exatamente, né? E o que você ouve, inclusive, na televisão, sim, né? A notícia que vem para uma criança ou uma novela, como que ela absorveu aquilo? Que é o que né? atinge a massa. Se você pensar que essas novelas atingem a massa da nossa sociedade, a maior fatia da nossa sociedade, e que acabam reproduzindo no seu comportamento aquilo que vem na televisão. Ou a televisão está reproduzindo o que a sociedade... Exatamente. A televisão está reproduzindo, uma viagem, né? É um círculo. Mesmo porque, Cris, a gente tem a nossa leitura, né? E aí eu me reporto a Nelson Rodrigues, que ele falava que se os vizinhos soubessem o que acontece na entre intimidade, quatro paredes, né? Eles não se cumprimentariam na rua, porque a fotografia é igual de todas as famílias, mas a intimidade, as regras são totalmente diferentes. O importante é se analisar realmente para ver até que ponto isso está indo de acordo com o que te faz feliz, que te faz bem, né? Se te agride, não está legal. Bom, gente, a gente está terminando o programa, mas antes, deixa eu falar da Casa Tudo de Bom. Tem que aproveitar, né, gente? Né? Aproveitar o programa para falar disso. Ela está de portas abertas sempre para vocês. Põe o endereço para mim, por favor, Vitinho. Rua Soares de Camargo, 38. A Casa Tudo de Bom é um lugar que a gente criou para as pessoas se sentirem bem lá dentro. Então, é um spa do corpo, spa da alma, porque nós temos isso, tá aí. Tudo para você cuidar do corpo estético, então tratamentos estéticos. Agora a Lia Soares, ela continua no atendimento dela no spa, ela tem o spa dela rosa lá no Elbor, mas ela vai para a Casa Tudo de Bom agora, com todos os tratamentos estéticos, com aparelhagens, com o método Renata França, que é um método revolucionário aí de drenagem mágico, e ela que trabalha tantos anos com isso, foi para lá para conhecer o curso dessa mulher, que ela conseguiu umas manobras e ela conseguiu o pulo do gato. E do que você demorava 10 sessões para fazer, você faz em uma só, né? E realmente ela se rendeu, tantos anos trabalhando com isso, não que as outras não funcionem, porque a drenagem ela não tem só função estética, né? Ela tem uma função funcional para o nosso organismo muito importante. Então, drenagem, modeladora, tratamentos estéticos com a Lia Soares. Andréa Brandão tem um espaço na casa. A Andréa, sim, saiu do Elbor, está só lá na Casa Tudo de Bom, que é da micropigmentação. Além disso, no espaço da Andréa tem cílios, tem Beto Tatu agora, tem horários, agenda, abriu horário lá com a Andréa, o Beto Tatu, que fez algumas tatuagens em mim. Temos a Ciótica, tudo em óculos escuros, óculos de grau, a Espaço Luz, que tem cosméticos. A gente trouxe a linha dos grandes spas, os spas Hyatt Hotel, Renaissance, Santa Pé, Emiliano, que a gente tem a linha Santa Pé, que é do Emiliano, Vivedas, que é do Hyatt e do Renaissance, L'Occitane está nesse espaço. E aí nós temos as nossas salas de massagens, que a gente transforma nesses spas. Então, tem o Spa Vivedas de Maracujá, onde você recebe toda uma esfoliação no corpo, depois uma massagem com os óleos de maracujá, e tem o suquinho de maracujá, tem toda uma sensação, escalda-pés, é uma delícia. Temos uma Sensual Story, a Mais Prazer, a Leve Harmonia, que é a loja da Manu, minha filha, que é uma loja de finalização de decoração, que leva positividade para sua casa. Você comprando algumas linhas da Leve Harmonia, você ganha uma consultoria de Feng Shui da Manu, que ela se especializou nisso, então é muito gostoso. A Casa da Dança, que a gente voltou com a Casa da Dança, com uma repaginação, né, dela, com uma nova leitura. Então, temos Body Pump,
pilates, solo, balé clássico, balé moderno, dança de salão. A gente está indo para o segundo horário de dança de salão, porque lotou a dança de salão. Qual vai ser o horário? É sempre 9 da noite. Agora Sempre tem todo às dia 9. 9 da noite. Mas a turma de segunda e quarta, às 9 da noite, ela está esgotada. Então, agora é terça, quinta e sexta, às 9 da noite. Tá? Renata Gaia, gastronomia. Então, ela levou para dentro da Casa Tudo de Bom o Surreal, que é um bistrô. Então, desde o café da manhã até o jantar, ela abre das 9 às 11, como a casa abre das 9 às 10. Em cima, no andar de cima, a gente tem tudo para cuidar de dentro do nosso corpo, né, da alma. Então, tem a Serena Mello, que é a ativista quântica, ela veio aqui na semana passada, então ela aplica Theta Healing, barra de Axis, Reiki, mesa radiônica, aula de yoga, a nossa sala de imersões, e aula de yoga a gente tem, porque eu resolvi colocar ali na casa tudo que eu sinto necessidade, tudo que eu acho que é bacana. E eu adoro yoga, e queria experimentar outras linhas. Poxa, não tem, você vai num lugar, só tem uma linha, você vai, né? Então, ali tem outras linhas. Então, a Luciana da Vinyasa e Hatha Yoga, a Marcinha já fez aula com ela. Nossa, muito bom, muito ficou boa. dolorida no dia Fiquei, seguinte. claro. Essa. E o Dan Rabad, ele dá a Swashi Yoga, que é uma yoga mais forte, que são as técnicas corporais que realmente eu gosto, então por isso eu quis levar para lá. É uma técnica bem forte da yoga. Então, para quem gosta realmente de trabalhar yoga, aqueles asanas pesados, faz com o Dan. Quem gosta da yoga, a profundidade da yoga, não que o Dan não tenha todos os passos da yoga, é importante, ele tem na Swashi Yoga. Mas a Lu é realmente uma aula mais fluida, uma aula que as pessoas se adaptam mais. Então, temos esses espaços. E temos a nossa sala de massagem, que está sendo o maior sucesso. A gente está abrindo outra lá. E porque as pessoas adoraram esse espaço, que além do spa de Maracujá da Vivedas, como a gente falou, a gente faz o spa Mais Prazer, que é em casal. Então, são duas macas, duas profissionais fazendo simultaneamente a massagem relaxante no casal. E é o momento do casal, muitas vezes, às vezes tem criança pequena, um vai para a massagem, o outro fica e o outro não faz. Então, ali é o momento dos dois. E elas têm toda uma sequência, fazem com velas, com pérolas, vão relaxando todos os sentidos. Depois eles terminam numa mentalização muito bonita de casal. Eles deixam ali os dois pensando nos sonhos, nos projetos futuros. E a Shirodhara, que é uma massagem que realmente eu quis trazer, que é uma massagem curativa, indiana, milenar. Vocês devem já ter visto em fotos, em vídeo, aqueles equipamentos, né, geralmente de bronze, que cai um óleo na sua pituitária. Essa é a Shirodhara. A Shirodhara, ela equilibra o hemisfério direito e esquerdo do nosso corpo, trabalha a parte neurológica. Então, para quem tem depressão, síndrome do pânico, falta de libido, compulsão, gula, estresse, tristeza, ansiedade, ela é muito indicada. Começa com escalda-pés, vai para uma massagem indiana de 45 minutos, a Abhyanga. Depois, o óleo quentinho começa a cair na sua pituitária, 20 minutos. Depois desses 20 minutos, a massagista começa a ativar pontos neurológicos na sua cabeça. E aí você faz uma relação, 1h30 de massagem, mas o relaxamento é tão profundo que ele te induz a uma meditação, te leva à regressão, a tratar coisas que te bloqueiam, crenças limitantes lá atrás. Não que umas vêm à tona e outras nem vêm. Mas sabe aquilo que a gente falou, que fica guardadinho, que te impede de fazer? Ele solta suavemente e você tem... É uma massagem curativa mesmo. A Shirodhara está fazendo o maior sucesso, por isso que a gente vai fazer uma outra sala. E eu convido vocês que agora, domingo, das 4 às 8 da noite, a gente vai fazer a nossa festa junina, nosso primeiro arraial da Casa Tudo de Bom, com comidinhas da Renata Gaia. Então, custa R$50. Anota o telefone para mim, por favor. Põe o telefone aí, Vitinho. 997707711. Põe para mim. Nandox vai tocar forró, sertanejo, tudo pra gente. Põe aí para mim. 99770 Nandox, vai ter estande de tiro do Clube CTA, que é do meu genro, mas com aquelas arminhas de airsoft para brincadeira.
Isso, vai ter, de Airsoft. Mas só de brincadeira. Conseguiu? 997707711. Isso. Esse é o WhatsApp, pode ir lá, marca tudo que vocês quiserem, pega as informações e sigam a gente no Instagram também, @casa.tudo tudo de bom. Sigam a gente, coloca também para mim aí para elas verem. E vai ser uma delícia, as comidinhas da Renata H. Então, R$50, come à vontade, só as bebidas são à parte. A decoração do ateliê de festas, que está bolando uma coisa muito legal para a gente. Vai ter a nossa quadrilha, a gente vai dançar. E o que mais? Que vai ter a apresentação de dança de salão, dos alunos de dança de salão, do grupo do Henrique Almarza, que é o nosso professor. E aí vai ter pescaria, vai ter brinde de todas as lojas da Casa Tudo de Bom. E vai ter a Barraca do Beijo, que é do Tudo de Bom, que é do beijinho lá, que a gente vai fazer as entrevistas, que eu vou televisionar. Tá? Então, pode... os ingressos, os convites só podem ser vendidos até hoje, porque como a gente precisa entender quantas pessoas vão, e tem pouquíssimos ainda. Acho que tem uns 20 convites só sobrando, tá? Então, entrem lá, casa.tudebom no Instagram. Tá bom? Pronto. A intolerante chegou, eu tenho que ir embora. Obrigada, Cris, Marcinha. Cris e Marcinha, vamos lá. Se der tempo, elas dançam até uma quadrilhazinha com a gente. Bom final de semana. Eu venho direto do interior.